E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e antes de começar esse vídeo não esqueça de comentar qualquer coisa. O seu comentário faz com que o meu vídeo seja amplamente engajado na plataforma. E esse anime segue a vida do Arata Hinohara, que era um estudante deprimido do ensino médio, que costumava ser um atleta talentoso, mas ele foi traído e sofreu bullying do seu melhor amigo no ensino médio. Desde então ele não conseguia viver livremente, pois o trauma dessa traição se manteve firme em sua mente, igual ao trauma que uma garota de cabelo curto costuma deixar nos homens. Mas tudo muda quando um dia ele troca de lugar com outra pessoa de um mundo paralelo e é imediatamente empurrado para uma batalha em que apenas o vencedor pode sobreviver. Isso o força a enfrentar os seus medos e ele se transforma em um dos heróis mais fortes do mundo. Mas antes de tudo isso acontecer, ele era apenas um covarde, porque o bullying constante do seu melhor amigo do ensino médio, o Masato, havia o quebrado completamente. Ele estava ficando um pouco mais animado graças ao novo amigo que fez no ensino médio, mas quando viu seu novo melhor amigo conversando com alguns valentões sobre como ele nunca foi um amigo do Arata, o seu coração se partiu e o Arata ficou ainda mais depressivo. Ele perdeu toda a sua fé nos outros e pensou que nunca mais poderia confiar em ninguém. Ele só queria desaparecer deste mundo. Enquanto isso, em um outro mundo, um outro garoto que também se chama Arata está fugindo de casa. Sua avó lhe diz para desistir da fuga e aceitar o seu destino, mas o Arata 2 se recusa a fingir ser uma mulher, porque ele se considera um garoto homofóbico, então ele nunca conseguiria ser um travesti. E a avó dele, enfurecida porque ele está a respondendo, o ataca com um ataque mágico e ele cai no mar. Mais tarde ele é resgatado pela sua avó, que lhe diz que ele não tem escolha a não ser viver como uma mulher a partir de agora e se tornar a próxima princesa governante do reino. Acontece que o reino deles é sempre governado por uma princesa com poderes mágicos e a princesa é sempre escolhida pelo clã deles. A princesa atual já é idosa, tudo isso porque muitas décadas se passaram e o clã dele não teve uma garota para substituí-la. Por isso a avó do Arata declarou que ele era uma menina quando nasceu e agora ele deve se tornar a próxima princesa governante. Ele diz a ela que isso é impossível porque somente as mulheres podem usar magia nesse mundo e esse é um dos critérios mais importantes para se tornar uma princesa governante. No entanto, sua avó lhe diz que se ele não se tornar a próxima princesa, todo o seu clã será expurgado por não ter cumprido seu dever. Ela também diz ao Arata para engolir o seu orgulho e se tornar uma mulher para que possa proteger todo o seu clã e a sua arma divina. O Arata 2 então levanta a espada enferrujada e começa a brincar com ela, dizendo que isso é apenas um pedaço de lixo e não uma arma divina. Sua avó grita com ele, mas de repente ela sofre um derrame e ao vê-la assim, o Arata começa a rir. Tô brincando. Ele na verdade não tem escolha a não ser agir como uma mulher pelo bem do seu clã. No dia seguinte, o Arata entra em uma carruagem com seu criado pessoal, a Kotorra, que explica que a princesa subjuga os deuses deste mundo que residem nas espadas. A princesa atual já governou por 2 mandatos, totalizando 60 anos e está muito velha. Infelizmente, essa palestra não ajuda o Arata a se sentir melhor e ele continua se sentindo horrível por ter se vestido como uma mulher. E o que ele mais deseja é desaparecer completamente deste mundo. Para ajudá-lo a se sentir melhor, a Kotorra tira a roupa. Na verdade, ela lhe dá somente um amuleto de boa sorte que ganhou da princesa Kikuri quando a serviu no passado. Esse gesto anima o Arata e ele diz que fará o impossível para enganar a Kikuri e seus guardas. No dia seguinte, ele vai para a capital e entra na gigantesca torre, que é a residência da princesa governante. O Arata também vai até o topo da torre e se vê cercado pelos santuários dos 12 guardiões, que são os guerreiros mais fortes do reino, e também os guardas leais da princesa. De repente, a princesa Kikuri vem cumprimentá-lo para iniciar a cerimônia, e o Arata 2 fica surpreso ao ver que a princesa não é uma bruxa velha como ele imaginava, mas sim uma humilde gatinha. O Arata 2 também descobre que a Kikuri é uma pessoa humilde, gentil e agradável, e ele agora não quer trair a confiança dela, mas de repente um dos seus 12 guardas salta para o ar e a golpeia. Ela fica arrasada com a traição do homem, chamado Kanagi, e o ataca com uma explosão mágica, mas está fraca demais para causar qualquer dano. A princesa cai no chão e usa a última parte da sua energia para preservar o seu corpo. Logo em seguida, o Kanagi descobre que a próxima princesa é um homem. Ele planejava matar a próxima princesa de qualquer maneira, seja ela homem ou mulher. O Arata se apavora e pede aos 12 guardiões que façam algo, porque a princesa que eles deveriam proteger acabou de morrer. Mas acontece que cada um deles é um traidor. De repente, o Kanagi também ataca o Arata, que de alguma forma se esquiva do ataque e então pula a piscina abaixo. Quando as chamas verdes no topo da torre se apagam, o público entra em pânico e o Kanagi conta a todos que a princesa foi morta por um homem chamado Arata. Ele mente descaradamente, dizendo que o Arata fingiu ser uma mulher para se aproximar dela sem levantar suspeitas. O Kanagi mobiliza todo o exército para caçar o Arata, que corre pela cidade sem camisa para chegar a um local seguro. Desesperado, ele se dirige à floresta
floresta que é conhecida por ser um lugar temido que consome a mente daqueles que entram nela. O Arata não consegue parar de pensar nos 12 guardiões que traíram a princesa quando de repente a floresta começa a ecoar com barulhos estranhos. O Arata também se pergunta o que está acontecendo e ao mesmo tempo o Arata número 1 também ouve alguém chamando o seu nome. Por um breve momento eles se veem flutuando no céu e em seguida são trocados um pelo outro. Agora o Arata 1 se encontra em uma floresta, incapaz de entender o que acabou de acontecer ou onde ele está. E no momento em que ele sai da floresta e observa a torre, uma flecha rápida quase o atinge. O Kanagi e alguns soldados estão lá para capturá-lo, porque para eles ele também se parece com o Arata 2. O Arata número 1 se abriga nas árvores para evitar as flechas e de repente ele é teletransportado para algum lugar. Do nada, a Kotorra salta sobre ele, porque ela também acredita que ele é o Arata número 2. Ela diz que está muito feliz por ele estar bem, mas o Arata lhe pergunta quem ela é. Ela responde que não é hora para brincadeiras e agarra a mão dele, o levando em segurança para a aldeia. Quando chegam à aldeia, a Kotorra revela que todos acreditam que a vovó Kikuri está morta e que foi o Arata quem a matou. A avó do Arata fica chocada e a Kotorra diz que o Arata também perdeu suas memórias depois de entrar na floresta amaldiçoada. Isso assusta ainda mais a vovó, que leva o Arata para um porão secreto, onde ele revela que é de outro mundo. Ela acredita nele porque a lenda daquela floresta diz que aqueles que entram e retornam da floresta sempre estão completamente mudados. E isso pode ser porque todos eles são trocados por uma outra pessoa de um mundo diferente. O Arata fica chocado ao ouvir isso e pergunta se ele pode voltar, mas ela se recusa, dizendo que ele também deve viver como o Arata número 2 agora. O Arata se recusa a viver como um criminoso procurado, mas a vovó é firme ao dizer que o seu neto jamais cometeria um crime como esse. O Arata está enlouquecendo ao pensar em sua vida, que é cheia de sofrimento constante, quando de repente a avó dele ouve os gritos da Kotorra. Ela sai e descobre que o Kanagi a tomou como refém e agora está exigindo que a velha entregue o Arata, se ela quiser que a menina continue viva. A velha afirma que não sabe de nada, então o Kanagi tortura a Kotorra, perguntando se ela quer mesmo morrer protegendo um criminoso. Ela grita que acredita que o Arata também não matou a princesa, e essas palavras abalam a essência do Arata. Ele não pode permitir que a fé de outra pessoa seja traída. Ele não quer que ninguém passe pelo que ele passou, então ele sai para salvar a Kotorra. O Kanagi joga a Kotorra de lado enquanto ordena que um soldado o mate. O Arata cambaleia para trás e percebe uma espada enferrujada caída no chão. Ele a pega para se defender e empurra o soldado para trás. De repente, o poder adormecido dentro da espada enferrujada desperta. O Arata e a vovó percebem o fato, mas o Kanagi não. Ele acha que uma arma divina é inútil nas mãos de uma pessoa normal, então ele decide matar o Arata usando a habilidade de fogo de sua espada. O Arata entra em pânico, mas como a vovó lhe disse para dizer ao deus dentro da espada para aparecer, ele faz isso, e de repente uma barreira dourada aparece ao seu redor, e o fogo do ataque do Kanagi começa a ser absorvido por ela. Ninguém consegue acreditar no que está acontecendo, sendo o Arata o mais chocado com a descoberta repentina. O poder de fogo do Kanata continua sendo absorvido continuamente, então ele decide interromper o poder de sua arma. Então ele afirma que é inacreditável que o Arata também seja um escolhido, e de repente o telhado danificado desmorona. Depois disso, enquanto os soldados vasculham as ruínas da casa, eles não encontram o Arata e os outros. Agora o Kanagi está sentado sozinho quando outro dos 12 guardiões, chamado Akachi, chega e o informa que houve uma mudança de plano. Eles querem capturar o Arata vivo para que agora possam submetê-lo a um julgamento e depois puni-lo na frente de todos para que eles tenham sucesso em sua rebelião. De volta ao mundo moderno, a mãe e a irmã do Arata estão procurando por ele, mas não conseguem entrar em contato com seu número de telefone. Nesse momento, elas veem um grupo de pessoas reunidas em torno de alguém, falando sobre um homem bonito e sem camisa na rua. A mãe do Arata é um pouco pervertida, então ela se esquece do filho e vai lá para ver o tal do homem bonito, mas ela descobre que o homem bonito é na verdade o Arata 2, que se parece exatamente com seu filho. Por outro lado, o Arata e os outros estão em uma caverna, onde a vovó diz para o Arata que os deuses deste mundo estão em armas divinas. Os escolhidos podem empunhar essas armas divinas e comandar o poder dos deuses, e agora o Arata é um deles. Depois disso, a Kotorra dá a comida favorita do Arata 2, esperando que suas memórias retornem se ele comer isso. O Arata se sente mal pela garota que deseja tanto alguém que ele não é, e ele fica triste por ela não aceitar o fato de que ele é uma pessoa diferente. Ele sai para tomar um pouco de ar fresco, mas a Konoha também o segue até lá. Ela diz ao Arata que a sua memória voltará, e quando ele tenta explicar que é uma pessoa de um mundo diferente, ela somente acena com a cabeça, como se acreditasse em tudo em que ele diz. De repente, ela o abraça por trás, dizendo que acredita que o seu mestre voltará. O Arata já está nervoso, e então a Kotorra abre a sua camisa e descobre que o amuleto da sorte que ela lhe deu está faltando. Ela pergunta se ele o perdeu, e apesar de estar chateada, ela dá a ele o segundo amuleto, o da sorte. O Arata então começa a se abrir
ir com ela, quando de repente o Kannagi chega ao local e fez rapidamente a vovó de refém. Ele diz ao Arata para se render ou lutar com ele, e a vovó proíbe o Arata, dizendo que esse não é o momento para ele usar sua arma e por conta disso ele é preso. O Kannagi o joga em uma carruagem que está indo rumo à prisão e diz que ele será julgado oficialmente pelo assassinato da princesa. O Arata grita dizendo que ele nem sabe o que está acontecendo, e o Kannagi agora também passa a achar que ele perdeu suas memórias na floresta, mas ele não se importa com isso, pois ele pretende puni-lo de qualquer forma. O Arata fica dentro da carruagem sem poder fazer nada quando de repente o seu amuleto da sorte começa a brilhar e projeta um vídeo na parede mostrando o Arata 2 em seu quarto. Os dois meninos ficam chocados ao ver isso e o Arata tenta voltar para o seu quarto pelo portal, mas ele bate com a cabeça na carruagem de madeira. Finalmente os dois Aratas percebem e aceitam que trocaram de mundo. O Arata 1 pergunta ao Arata 2 por que ele matou a princesa e ele responde que está sendo incriminado por um crime que o Kannagi cometeu e que todos os outros 12 guardiões da princesa estão envolvidos. Ele afirma que a princesa parecia devastada quando os bastardos a traíram e ele nunca os perdoará. O Arata fica chocado ao ouvir isso e decide confiar no Arata 2. O Arata 2 então pergunta se a Kotorra e a vovó estão bem e o Arata responde que elas não foram presas. O Arata 2 fica aliviado e pede que ele cuide delas. Além disso, o Arata também revela que a espada divina despertou e o Arata 2 fica animado porque agora alguém pode lutar contra os 12 guardiões. Eles prometem um ao outro que tentarão encontrar uma maneira de fazer as coisas voltarem ao normal, mas de repente o portal começa a se encolher. Nesse momento, a mãe do Arata também começa a ir ao seu quarto no mundo moderno. O Arata tenta chamá-la, mas não adianta, pois o portal se fecha. No dia seguinte, um grande júri é convocado para decidir a punição do Arata. Os 12 guardiões atuam como promotores e testemunhas e incriminam o Arata de ter matado a princesa enquanto estava se disfarçando de mulher. Eles mostram uma foto da princesa que está pendurada por um fio entre a vida e a morte. O júri fica furioso ao ver isso e imediatamente exigem uma pena de morte para o criminoso sem nenhum julgamento. O Kannagi os silencia e diz que os 12 guardiões não conseguiram proteger a princesa e que eles estão profundamente tristes com isso. O Arata fica furioso ao ouvir isso e diz ao Kannagi para parar com a besteira. Ele chama os 12 guardiões de traidores e assassinos, dizendo que eles são piores do que a escória. Ele pergunta a todos se eles não se sentiram mal quando atacaram a princesa, que confiou a vida dela a eles. De repente, o guerreiro Akachi envia sua lança em direção ao Arata e pergunta como ele pode mentir sobre o fato dos 12 guardiões terem ferido a princesa, sendo que eles ainda estão sofrendo com a morte dela. Os outros guerreiros de elite também fazem isso, e apesar de ser uma tentativa de atuação muito ruim, eles conseguem convencer o júri. Agora que o Arata está encurralado por todos, ele se lembra de como sofria bullying na escola e desiste. E ao invés de ser executado, ele é exilado em uma ilha-prisão como punição, e o Kannagi quer que ele viva até descobrir qual arma divina é forte o suficiente para dominar sua espada. O Arata então é colocado em um navio-prisão, onde é enviado para longe, e logo a Kotorra é jogada em sua cela, porque ela foi pega se esgueirando para dentro da nave. O guarda diz que ela também será exilada junto com seu homem, mas a Kotorra não se importa, desde que ela esteja ao lado dele. Ela está presa com Arata e acha que ele pode quebrar as paredes da prisão usando sua espada divina. Ele tenta manifestar o seu poder, mas nada acontece. O Arata então desiste, mas de repente, o seu amuleto da sorte começa a brilhar, e ele e a Kotorra são levados para o céu. De repente, o espírito da princesa Kikuri aparece diante deles e chama o Arata de seu novo guardião. A Kikuri diz ao Arata que as palavras dele durante o julgamento a deixaram feliz e que ela viu nele a esperança de criar um futuro estável para o reino. A Kikuri explica que até agora ela usou seu poder para subjugar os deuses dentro das armas divinas, para que as mesmas armas pudessem ser usadas para o bem-estar do seu reino. No entanto, se ela morrer, as armas divinas serão liberadas, e em breve o guerreiro que carrega o poder delas terá sua mente dominada com grandes ambições, que acabarão por lançar o mundo em caos. E é por isso que a Kikuri quer que o Arata restaure o reino em seu nome, e para isso ele precisa levar a sua espada divina até o seu corpo em coma, antes que ela perca o pouco de vida que lhe resta. O Arata está muito inseguro quanto a isso, e diz que um garoto fraco e sem treino como ele não pode fazer nada. No entanto, a Kikuri diz que só pode confiar nele para essa tarefa. O Arata fica chocado, e de repente ele volta para a prisão com um clarão brilhante. Ele então se pergunta se realmente pode fazer o que a princesa quer que ele faça, e a Kotorra afirma que a Kikuri acredita nele e que ela também acredita. Ela lhe diz que para começar, ele deve guardar sua arma divina dentro do seu corpo, pois os escolhidos podem fazer isso. O Arata acha bastante conveniente guardar a espada em sua mão, e enquanto isso, o navio finalmente chega à ilha-prisão, que não parece um lugar agradável para se viver. Os guardas jogam o Arata e a Kotorra lá dentro com muitos outros criminosos. O clima do lugar é sombrio e ameaçador, mas de repente dois rapazes desorteiros chegam e dizem ao Arata que eles são os chefes
chefes dessa prisão, portanto, eles devem dar todas as suas coisas e roupas. Eles começam a olhar demais para o corpo da Kotorra, e aproveitando essa chance, o Arata tenta escapar deles. O garoto ruivo chamado Ken percebe isso e o ataca imediatamente. Ele fere a mão do Arata e o derruba no chão, perguntando como alguém tão fraco como ele pôde matar a princesa. Antes que o Arata possa explicar sua inocência, a prisão começa a tremer e os prisioneiros se assustam, dizendo que chegou a hora do acerto de contas. Eles fogem e o Arata fica confuso, pois até mesmo o Ken fugiu sem terminar a luta. De repente, os enormes tubos ocos começam a se mover e atacam duas pessoas, sugando-as. Com isso, a prisão inteira fica em silêncio. O Arata se pergunta o que está acontecendo quando uma mulher chega. Ele diz que foi um ato do diretor Tsuga, que dirige essa prisão. Todos os dias, ele escolhe 2 prisioneiros e os come, e todos chamam isso de a hora do acerto de contas. A mulher então rouba um alfinete de cabelo da Kotorra, dizendo que esse é o preço por dar informações. Logo depois disso, o Arata tenta escapar da prisão usando sua espada. Ele tenta invocar o seu poder, mas é totalmente inútil. Nesse meio tempo, a Konoha encontrou um banho quente para o Arata, e até mesmo se oferece para esfregar suas costas. Ele recusa a oferta, mas então a Kotorra percebe o seu ferimento e o cura usando magia. O Arata fica curioso, então a Kotorra lhe diz que ela é de um clã de servos, e as mulheres do seu clã têm a capacidade de proteger o seu mestre. Ela usa sua magia na cabeça do Arata para fazê-lo relaxar, e finalmente o Arata percebe a devoção da Kotorra ao seu mestre, o que a obrigou a ir até essa prisão com ele. Ele agradece quando de repente a prisão começa a tremer novamente, e o chão sob os pés da Kotorra desmorona. Ela cai no andar de baixo, e o Arata se apavora porque não conseguia mover o seu corpo, mesmo quando havia em perigo. Ele ainda tenta encontrá-la, e pergunta aos outros prisioneiros se eles a viram, mas eles não têm a resposta. O Arata se esconde deles quando de repente ele encontra a mulher de antes, que se apresenta como uma figurante que logo irá sumir. Ela diz ao Arata que existem rumores de que se alguém matar o assassino da princesa, a pessoa poderá voltar para casa, mas ela não acha que isso seja verdade. Ela então pergunta onde está a garota que estava com ele, e o Arata diz que não sabe e pergunta a ela se ela sabe de algo. A mulher diz que pode saber, e o Arata imediatamente oferece sua bolsa como preço pela informação. Então a mulher lhe diz que o ruivo chamado Ken a levou. Ela lhe dá essa informação de graça, porque ela sabe como é a sensação de perder alguém especial. Ela pede para que o Arata salve sua amiga rapidamente, porque o Ken é conhecido por ser um grande causador de problemas. No entanto, Ken e o seu irmão mais novo juramentado, o Jin, são como cachorros obedientes na frente da Kotorra. Ela os agradece por terem a salvado quando ela caiu, e então o Jin foge para que o seu irmão possa marcar um gol com a garota. No entanto, Ken também não sabe o que fazer com a garota, então ele sai da sala rapidamente. Do lado de fora, ele encontra o Jin inconsciente e o Arata ao seu lado. O Ken acha que o Arata nocauteou seu irmão e o ataca com raiva. O Arata tenta esclarecer o mal-entendido, mas o Ken não ouve, forçando-o a sacar a sua espada. Nesse momento, Jin acorda e diz ao seu irmão que o Arata não é o inimigo. De repente, um criminoso corre para atacar o Ken, mas o Arata o derruba com um chute. O Ken reconhece o homem como um membro da gangue rival, e então o Jin lhe conta que aquela gangue o atacou e levou seu anel, mas o Arata o salvou. O Ken pede ao Arata que cuide do Jin, enquanto ele corre para se vingar e recuperar o anel do seu irmão. O Arata leva o Jin para a sala, onde ele conta sua história enquanto a Kotorra o trata. Ele foi raptado por ladrões para se tornar um deles, e foi lá que ele conheceu Ken. Eles rapidamente se tornaram como irmãos, mas quando a gangue teve problemas, eles enviaram os dois para essa prisão, e o seu anel era a única lembrança de sua mãe, e o Ken havia prometido ao Jin que eles iriam conseguir sair dessa prisão e depois voltariam para casa juntos. Depois de tudo isso, o Arata e a Kotorra finalmente têm a chance de conversar em particular. Ele diz a ela que está pronto para ajudar a princesa agora, e a primeira coisa que eles precisam fazer é encontrar uma saída da prisão. O Jin diz que isso é impossível, porque o diretor Tsuga é um escolhido com uma arma divina, e eles não podem derrotá-lo. Nesse momento, Ken chega com o anel do Jin. Ele agradece ao Arata por ter salvo seu irmão, mas o desafia para uma luta novamente. Ele acredita que caçar o Arata lhe dará uma passagem para sair dessa prisão, mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, o acerto de contas começa. Um tubo oco desce e sequestra o Ken, enquanto o segundo tem como alvo o Arata. O Arata fica congelado de medo, mas o Jin o afasta para que ele possa ser levado com seu irmão. O Arata está abalado por conta do seu fracasso, pois ele não conseguiu se mover a tempo de salvar os outros mais uma vez. No entanto, ver as ações do Jin lhe dá coragem, e ele decide salvar os irmãos. Ele pega os grandes canos que se dirigem para cima, acreditando que lá ele poderá encontrar o diretor. Ele sabe que isso será perigoso, por isso promete proteger a Kotorra de tudo. Por outro lado, o Ken e o Jin estão no último andar, amarrados pelos fortes canos de ferro. Eles lutam para se libertar, mas os canos os prendem ainda mais. O Tsuga declara que os julgará por seus pecados e dá a eles a chance de lutarem entre si.
si, prometendo deixar o sobrevivente ir embora, mas o Ken se recusa a lutar com seu irmão. No entanto, o Tsuga lhe diz que se eles não lutarem, ambos morrerão. Ele os deixa na arena e depois lhe dá suas armas também. O Jin não quer lutar, mas o Ken pega sua arma e começa a atacá-lo. O Arata e a Kotoha chegam bem a tempo de ver o Ken atacando o Jin. O Arata entra na sala, dizendo ao Tsuga para parar imediatamente com essa loucura. O cruel diretor responde que não deixará ninguém interferir em sua justiça. Ele ataca o Arata com canos, mas ele se esquiva e diz que os meninos não são pessoas ruins. O Tsuga apenas aponta para o Ken, que está atacando o Jin freneticamente. Ele até diz ao garoto que ele não é mais o seu irmão, e essas palavras lembram o Arata da traição do seu melhor amigo. De repente, o Ken salta em direção ao Jin para atacá-lo, e ele por instinto balança sua arma e o acerta. Quando o Ken cai, ele se lembra da última vez que encontrou o Jin no covil dos ladrões. Ele tinha acabado de ser tirado de sua mãe e estava chorando muito, mas o Ken prometeu que o levaria de volta para sua mãe para acalmá-lo. Agora ele só pode esperar que o Jin sobreviva e escape, e o Arata percebe que o Ken se sacrificou por seu irmão. No entanto, o Tsuga prende o Jin ao invés de libertá-lo, dizendo que ele é um criminoso por tentativa de assassinato. O Arata fica furioso porque o Tsuga estava apenas brincando com as suas emoções. Então ele saca sua espada com raiva e corta os canos para libertar o Jin. De repente, um cano gigante ataca o Arata e ele se agarra a ele. Ele cai do topo e continua sendo golpeado, mas ainda se mantém firme de alguma forma. Todos os outros também assistem à luta, e então o Tsuga pergunta ao Arata como ele pode enfrentá-lo se ele não sabe nem mesmo como usar sua arma. A Kotoha grita o seu nome e o Arata de repente se lembra de sua promessa de sempre protegê-la. Ele pede à sua arma divina o seu verdadeiro poder e de repente uma luz dourada irradia de sua espada, deixando todos na prisão deslumbrados. O Arata está em sua barreira dourada e os canos ao seu redor começam a se desintegrar no momento em que ele chega perto deles. O Tsuga ataca o Arata com todo o seu poder, mas um único golpe do Arata neutraliza seu ataque e expõe o verdadeiro corpo do diretor que estava embaixo da ilha o tempo todo. Ele é apenas um velho homem com canos saindo do seu corpo e uma arma preta esfaqueando seu estômago. O Arata acha que o pobre homem está sofrendo, então tenta libertá-lo, mas no momento em que ele segura sua espada negra, ele vê o passado do Tsuga. Ele era uma pessoa gentil, amável e bondosa e tratava os criminosos com compaixão, dizendo-lhes para repensar suas ações e mudarem completamente suas vidas para sair da prisão. No entanto, um homem em quem ele confiava o traiu, porque ele achava que o Tsuga o desprezava. Ele o cortou e o jogou no vulcão antes de esfaqueá-lo com sua arma divina. Por conta dessa traição, o Tsuga mudou completamente e se transformou em um demônio. Tubos começaram a sair do seu corpo, matando o traidor e transformando essa prisão em essa coisa maluca e bizarra cheia de canos. A mente distorcida do Tsuga decidiu nunca mais confiar em ninguém e usou o seu poder para aprisionar todos em um inferno criado por ele mesmo. O Arata finalmente entende o motivo pelo qual o Tsuga se tornou assim, mas o velho diretor acha que ele não consegue entendê-lo. O Tsuga pede para que o Arata acabe com ele, e até mesmo os prisioneiros torcem para que o Arata mate o velho. No entanto, o Arata acalma sua arma e tenta remover a espada que prende o corpo do Tsuga. A aura sombria da espada começa a se espalhar em direção ao Arata, enchendo sua mente de raiva e ódio contra aqueles que o traíram. O Arata grita de angústia enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas ele jura salvar o Tsuga a todo custo. Ele puxa a espada e cai de joelhos. O velho diretor lhe pergunta por que ele foi tão longe para salvá-lo, e o Arata responde dizendo que foi porque ambos foram traídos e feridos, mas ele ainda quer confiar e ajudar os outros. O Tsuga fica comovido com suas palavras e agradece ao Arata por tê-lo libertado de toda essa escuridão. De repente, a espada retorna à sua forma original, e o Tsuga revela que ela abriga um certo deus desse mundo em seu interior. Ele começa a se desintegrar, e então entra em sua espada que explode em energia dourada. O Tsuga diz ao Arata que ele se submete ao seu poder e pede que ele maneje sua espada com justiça. A energia dourada entra na espada do Arata, e essa energia transforma sua espada, a subindo para o nível 2. Ele libera o seu poder imediatamente, e uma energia dourada começa a transformar toda a prisão, enquanto todos observam com admiração. As pessoas que foram levadas durante o ajuste de contas também voltaram vivas, e todos ficam felizes. Nesse momento, Kanagi chega à procura do Arata. Ele tinha visto o clarão de luz no céu e começou a interrogar as pessoas sobre o que aconteceu. A voz do Tsuga alerta o Arata sobre o perigo e diz a ele para ir embora, enquanto ele aparece em uma forma espectral diante do Kanagi. O Kanagi percebe que o velho diretor foi derrotado e o Tsuga lhe diz que o Arata é forte, assim como a sua espada divina. Ele revela que essa é a espada das origens que governará o mundo, e enquanto isso, o Ken e o Jin levam o Arata para o barco em que eles costumavam viver e o usam para fugir da ilha. Por outro lado, o Arata 2 está vivendo uma vida normal. Sua família está preocupada com ele, porque um médico o diagnosticou com amnésia temporária. Seu pai diz que ele
eles deveriam mantê-lo fora da escola por alguns dias, mas a sua mãe é totalmente contra. Ela diz que eles devem ser sábios e corajosos para que possam entender e apoiar o seu filho. Nesse momento, o Arata também desce as escadas, dizendo que o seu corpo está rígido, porque ele não caça alguma fera selvagem já faz um tempo. Todos se assustam, mas os seus pais tentam agir como se soubessem do que ele está falando. A irmã do Arata, no entanto, está farta dessa conversa fiada. E de volta ao mundo de fantasia, o Ken retorna ao seu território natal, ainda pensando nas palavras do Tsuga, de que o Arata tem a espada da origem, e seu grupo mal conseguem desembarcar em uma ilha. Afinal de contas, o barco deles quebrou no meio do caminho. Eles verificam os mapas, e o Ken diz que eles estão longe da capital, e que para chegar lá eles precisam atravessar o território perigoso do Kannagi. O Arata está curioso sobre isso, então a Kotoha explica que os 12 guardiões são governantes de 12 domínios do reino, e sem a princesa para governá-los, eles estão voltando para os seus territórios. De repente, eles veem a fumaça à distância e a seguem para encontrar algumas pessoas comuns acampando na floresta. O Jin as reconhece como as pessoas de sua aldeia e corre até elas. Eles também o reconhecem, e o Jin diz a todos que é seguro sair agora. Nesse momento, sua mãe sai de sua barraca e fica muito emocionada por ver o seu filho de volta. Eles se abraçam e em seguida o Ken e os outros também chegam ao local. O Jin conta a sua mãe como o Ken o salvou e ela o agradece. Ele responde que não foi nada demais, mas já está triste por perder o Jin agora. Enquanto isso, Arata conversa com os moradores e descobre que uma guerra pode estourar em breve, porque os 12 guardiões estão de volta para governar em seu próprio território, e todos eles são ambiciosos para ganhar mais poder. E é por isso que os aldeões estão fugindo para lugares longe da luta. O Arata se pergunta o que acontecerá agora, e o Ken lhe diz que um dos 12 guardiões chegará ao topo e se tornará o rei. Ele diz que no passado os 12 guardiões também costumavam abrigar o tempo todo, mas a princesa os reprimiu e trouxe paz para todo o reino. Logo, o Jin e os aldeões vão embora, e o Arata e seus amigos seguem para se despedir. Eles chegam a uma cachoeira que quase desaparece a cada mês, abrindo a entrada para uma passagem secreta. Os aldeões partem, desejando ao Arata e à Konoha tudo de bom em suas vidas, e o Jin também se despede do Arata e da Konoha, e depois diz ao Ken para ir com ele. No entanto, Ken não vai com ele, e à medida que o fluxo da cachoeira muda, a mãe do Jin leva o seu filho embora. O Jin se pergunta o que está acontecendo, mas então o Ken sorri, dizendo-lhe para viver feliz com a sua mãe até eles se encontrarem mais tarde. Com isso, a cachoeira volta à sua força total. O Arata pergunta ao Ken por que ele fez isso, e ele responde que foi sua gangue que sequestrou o Jin, então ele não tem o direito de estar com sua família. Ele diz ao Arata e a Kotoha para seguirem em seu caminho, porque agora tudo que ele quer é ficar sozinho. No entanto, o Arata apenas agarra sua mão e diz que vai junto com eles. Embora meio relutante, o Ken decide ir junto com eles. Durante a viagem, o Arata se cansa rapidamente, e quando o grupo decide fazer uma pausa, eles veem um monstro enorme que os assusta. Ele ruge alto e começa a persegui-los. Eles correm e tropeçam, e o monstro furioso passa por cima deles sem perceber que eles estavam embaixo dele. Quando Arata e seus amigos estão a salvo, eles veem um movimento nos arbustos e encontram uma garota segurando o ovo do monstro que eles acabaram de ver. O monstro os encontra novamente e todos fogem. O Ken é o último a reagir e por isso o monstro o persegue enquanto todos os outros ficam em segurança. O Arata e a Kotoha perguntam à garota chamada Hino por que ela roubou o ovo do monstro, pois ele poderia ser perigoso, e ela responde que a sua patroa está esperando um bebê. Então ela queria dar um ovo gigante para ela se alimentar. De repente, o bebê monstro dentro do ovo eclode, e a Hino fica decepcionada por não poder fazer nada agora. Nesse momento, o mestre da Hino, o Ohika, aparece em um percurso estranho, e o Ken está logo atrás dele. O Ken diz que esse homem o salvou, e no momento em que o Arata agradece ao Ohika, ele tem febre alta e desmaia. Quando o Arata acorda, ele se encontra na casa do Ohika, com Ken ao seu lado. A esposa do Ohika chega com uma muda de roupa e fica aliviada ao ver que o Arata está acordado. Depois disso, o Arata verifica os seus pertences e encontra o seu smartphone entre eles. Ele imediatamente o examina, enquanto tenta esconder o celular do Ken, como se o garoto soubesse o que é um celular. O Arata liga o celular e felizmente ele ainda está funcionando, e a última mensagem nele é do Suguro, seu novo amigo que o traiu no final. O Arata ficou um pouco triste por um momento, mas então o Ken se lembrou de algo importante. Ele diz ao Arata que a pessoa chamada Ohika é na verdade um servo do Kannagi. Se ele descobrir a sua verdadeira identidade, eles podem estar em apuros, e o Arata se apavora ao ouvir isso. Nesse momento, Ohika entra na sala com uma espada divina na mão. Ele usa o seu poder para consertar a lança danificada do Ken, e ao ver o Arata chocado, ele lhe diz que nem todas as armas divinas são usadas para destruição. Ele então diz que também não gosta de guerra, e que graças ao fato do Kannagi ser um governante gentil, a sua nação é bastante próspera. Ao mesmo tempo, o Kannagi está de volta em casa e visita o túmulo de uma pessoa muito querida para ele. Ele promete a ela que se tornará o rei e tomará o trono
por ela. Nesse momento, um soldado vem correndo até ele com a notícia de que um dos seus servos mais próximos foi atacado. O Kannagi vai até lá às pressas e encontra todos na casa massacrados. Ele fica sabendo pelo seu servo que o Akashi os atacou. O Kannagi fica profundamente abalado ao ouvir essa notícia, pois o Akashi era um dos seus amigos mais próximos. Ele fica sabendo que outros criados também estão sendo atacados, e então ele decide ir até eles rapidamente, mas todos foram mortos, exceto o Ohika. O Kannagi decide correr para o vilarejo do Ohika para pelo menos salvá-lo. De volta à aldeia, tudo está em paz, e o Ohika ouviu falar que a guerra está se aproximando, mas ele não vai participar dela porque não gosta de derramamento de sangue. O Arata comenta que é estúpido matar uns aos outros, mas o Ohika lhe diz que não é necessário matar o outro para se tornar o rei. Ele explica que se alguém conseguir fazer com que os outros guerreiros escolhidos se submetam a ele, essa pessoa poderá unir todas as armas divinas e se tornar o rei sem derramar sangue. O Arata percebe que foi isso que o Tsuga fez, e coincidentemente o Ohika também ouviu falar sobre isso. O Arata agora está em seu limite, temendo que o seu segredo tenha sido descoberto. O Ohika diz que a pessoa que assassinou a princesa também era um escolhido que escapou da prisão. Ele afirma que se a notícia de que ele fez o Tsuga se render é verdadeira, provavelmente não foi aquele homem quem matou a princesa. Ele explica que a arma divina do Tsuga, a Samiwa, pode ver a verdadeira natureza de qualquer pessoa, portanto ela não se submeterá a um criminoso. O Ohika então se vira, dando a entender que ele sabe que o Arata é a pessoa em questão. Mas antes que algo possa acontecer, o servo diz ao Ohika que há um convidado esperando por ele. Mais tarde, a criada Hino providencia para que o Arata e o seu grupo saiam imediatamente, porque o hóspede em sua casa no momento é o Akashi. Independentemente do perigo, o Arata e os outros se esgueiram para a sala de reuniões, onde ouvem o Akashi dizer ao Ohika que o Kannagi foi a pessoa que matou a princesa. Ele coloca a culpa de tudo no Kannagi, dizendo que ele foi o cérebro por trás do assassinato e está usando o Arata apenas para distrair a todos. Ele então finalmente chega ao ponto crucial e diz ao Ohika para se tornar o seu servo ao invés de se tornar um assassino. O Ohika responde que não acredita no que o Akashi diz. Mesmo que ele tenha dito a verdade, ele é leal ao Kannagi e o seguirá independentemente dos seus pecados. Em resposta, o Akashi saca sua lança divina e a finca no chão, criando espinhos de terra. Os espinhos não ferem o Ohika, mas tomam sua esposa grávida como refém. O Ohika pergunta ao Akashi por que ele está fazendo isso, já que ele não precisa de sua ajuda para se tornar rei. O Akashi responde dizendo que está fazendo isso porque ele quer todas as armas divinas e diz que ele já tomou as armas dos outros 6 servos do Kannagi. O Akashi então pergunta ao Ohika se ele se renderá pacificamente ou se ele vai deixar a esposa dele morrer. O Arata fica horrorizado ao ver o quão baixo o Akashi pode ir para atingir o seu objetivo. Ele está prestes a sacar sua arma, mas o Ohika percebe isso e declara que vai se render. No entanto, ele quer que o Akashi prometa que ele não machucará sua esposa, nem mesmo seus convidados. Ele promete isso e então o Ohika saca sua arma e se submete ao Akashi e sua arma divina superior. Seu corpo se transforma em energia e entra na espada, e então ele vai para a arma divina do Akashi. A esposa do Ohika chora ao perceber que perdeu o seu marido, e todos os outros também são atingidos. Nesse momento, 2 servos vêm correndo, depois de ouvir os barulhos altos, e o Akashi os mata sem pestanejar. A esposa do Ohika implora para que ele pelo menos a poupe, mas ele também a mata sem piedade. O Arata fica furioso e compara o Akashi a um demônio. De repente, a cortina se abre quando o Akashi sente o cheiro de todos atrás dela. Ele está prestes a atacar o Arata também, quando de repente o Kannagi aparece. Ele fica arrasado ao ver a cena da carnificina e pergunta ao Akashi como ele pôde fazer tal coisa. O Akashi responde que a guerra para se tornar rei já começou e que ele não vai parar por nada enquanto não conquistar o trono. Enfurecido, o Kannagi usa o seu ataque de fogo contra o Akashi, que bloqueia com sua parede de pedra. No momento seguinte, o Kannagi pula em cima dele e o ataca novamente, mas o Akashi consegue bloquear esse ataque. Ele então envia espinhos de pedra em direção ao Kannagi e só consegue se esquivar. Por pouco ele não é atingido, mas sua nave fica danificada. O Akashi o ataca com mais espinhos e o Kannagi agora está completamente cercado. Então ele é atacado com uma chuva de pedras, e quando o Kannagi tenta se defender com uma parede de fogo, o Akashi o ataca por trás. Eles caem no chão e o choque de suas armas libera uma poderosa onda de choque que sacode todo o local. O Arata e os seus amigos são arremessados para longe, mas ele ativa sua habilidade de barreira para fazê-los aterrissar em segurança. Do outro lado, o Kannagi é consumido por sua raiva. Ele exige que o Akashi diga por que ele fez isso, e o Akashi o lembra de sua antiga amiga, a Amy, que amava o Kannagi, mas morreu por culpa dele. O Kannagi fica abalado com as palavras dele e imediatamente perde a sua arma e vai em direção ao Akashi. O Akashi esfaqueia o chão e cria réplicas de pedra da arma divina do servo do Kannagi. Ele declara que pegou todas elas e que agora vai tirar a espada do Kannagi. Sua espada afunda no chão. Então Kannagi responde jogando suas mãos no Akashi, que é seu amigo desde a infância. Eles costumavam treinar juntos, mas o Akashi sempre
sempre foi mais forte, e por conta disso ele consegue parar o ataque do Kannagi com facilidade, como sempre. Ele o puxa para perto e o acusa de trair todos os outros primeiro. Ele o empurra e começa a bater nele com chicotes de terra, dizendo que não matará para que ele possa viver com a vergonha e a dor do seu fracasso. Apesar de todos os atos malignos que o Kannagi cometeu, o Arata sente pena dele ao vê-lo assim. Ele diz ao Akashi para parar, pois é vergonhoso ver um guerreiro bater em um homem desarmado. O Akashi sabe que o Arata também é um escolhido e lhe pergunta se ele também quer o trono. O Arata responde que não há sentido em se tornar um rei se ele tiver que matar pessoas inocentes para chegar ao trono. O Akashi zomba dele, dizendo que não há lugar para esses ideais elevados e inúteis nesse mundo. Ele diz que para cada escolhido com uma arma divina há apenas duas opções: ou eles podem se submeter a uma pessoa mais poderosa, ou podem se tornar mais fortes e fazer com que os outros se submetam a eles. Com isso, Akashi diz ao Kannagi para sofrer em sua agonia e sai em meio a uma tempestade de poeira. Mais tarde, todos estão desanimados e a Hino vai até o Kannagi pedindo que ele traga o seu amado mestre de volta. Ela lhe diz que Ohika o respeitava mais do que qualquer outro no mundo e acreditava que ele podia fazer qualquer coisa. O Kannagi controla sua tristeza e responde que não é fácil trazer o Ohika de volta, porque a sua alma se tornou parte da arma do Akashi. A Hina começa a chorar e amaldiçoa o Kannagi e o Akashi por arruinarem sua felicidade. O Kannagi só pode se desculpar com ela e ir embora, mas dessa vez o Arata o impede, perguntando por que diabos ele está parecendo deprimido. Ele pergunta se ele está infeliz porque perdeu sua arma, ou porque perdeu as pessoas que confiavam nele de todo o coração. O Arata agarra o seu colarinho, perguntando se ele nunca pensou que o karma viria em seu encalço quando ele traiu a princesa. Ele diz ao Kannagi que ele não merece ficar triste agora, e o Kannagi dá um tapa em sua mão, dizendo ao Arata que ele não sabe de nada. Ele afirma que todos foram injustamente subjugados pela Kikuri, e ele não poderia perder a chance de ouro de matá-la e liberar as armas de todos. Após falar isso, ele vai embora, e então a Hino amaldiçoa o Arata também, dizendo que odeia todos os guerreiros escolhidos. E assim, mais uma garota que generaliza tudo nasceu. O Arata não tem ideia do que dizer a ela, e não sabe o que fazer agora. Ele vai embora e fica sozinho, refletindo no pedido da Kikuri, e se pergunta se ela quer que ele participe da luta para se tornar rei. Nesse momento, a Kotoha e o Ken chegam. Eles incentivam o Arata e lhe dizem que ele deve lutar também. No entanto, o Arata está com raiva e frustrado com a sua fraqueza, pois ele não pôde fazer nada para salvar o Ohika e sua esposa. Ele diz que quer ficar forte para fazer com que o Akashi se submeta a ele, mas em seguida afirma que se ele fizer isso, ele se tornaria igual ao Akashi. O Ken diz ao Arata para parar de agir como um covarde. Ele sabe que o Arata nunca lutou com ninguém e diz a ele que se ele quiser apenas chorar, ele pode ficar em casa, pois se ele quiser ficar mais forte, ele terá que machucar os outros. O Ken pede que ele desista se não conseguir fazer isso, mas o Arata se recusa, dizendo que a Kikuri confiou essa importante tarefa a ele. Entretanto, ele quer salvar o mundo sem fazer com que os outros se submetam a ele. A Konoha o lembra que o Tsuga não se submeteu a ele porque perdeu, mas porque confiou seu poder e objetivos a ele. De repente, o Arata entende a ideia, mas a Kotoha ainda tem coisas a dizer. Ela diz que no passado a vovó costumava contar histórias sobre uma arma divina lendária que não possuía habilidades de ataque e tinha apenas habilidades defensivas. No entanto, ela também era a mais forte das espadas divinas. Ela se chamava Tsukuyo, a espada divina das origens, e a Kotoha acredita que é a mesma que o Arata possui. Ela acredita que usando as espadas das origens, ele pode dominar o mundo sem lutar. Quando o Arata chama o nome de Tsukuyo, uma luz dourada ofuscante é liberada da espada, iluminando toda a área. O Arata 2 está olhando as fotos do Arata número 1 com seu amigo traidor, o Masato. Do lado de fora da casa, o seu recente amigo Subaru está perambulando nervosamente. O Arata também o nota e decide encontrá-lo. Depois de lhe dar um susto, o Arata pergunta ao Suguru quem ele é, e o nerd fica triste ao pensar que o Arata está com raiva, porque o ouviu conversar com os valentões sobre como eles nunca foram amigos. Então ele apenas devolve o jogo que o Arata lhe emprestou e foge. No dia seguinte, o Arata também vai para a escola, e depois de um longo intervalo, a primeira coisa que ele faz é cumprimentar o Masato. O Masato fica chocado ao vê-lo assim, e o Arata também lhe pede para que ele lhe conte mais sobre o Arata, porque eles devem ser amigos, já que tem muitas fotos juntos. O Masato fica confuso, mas de repente a mãe do Arata o arrasta para encontrar o diretor. No entanto, o Masato está com raiva agora, porque ele acha que o Arata está brincando com ele. Mais tarde, dois valentões chamam o Arata para o telhado, enquanto Masato está esperando por ele. Ele também pergunta ao Arata se ele está fingindo amnésia, mas ele o ignora e corre para ver a vista do telhado. O Masato está furioso e pergunta quem ele pensa que é. O Arata também lhe faz a mesma pergunta, o que deixa o Masato cada vez mais bugado. O Masato muito irritado e os outros valentões também começam a encurralar o Arata. Então ele decide ir embora, dizendo que não está interessado em ser amigo de alguém que precisa da ajuda de uma gangue inteira
maneira para intimidar uma única pessoa. Enfurecido, Masato ataca, mas o Arata agarra sua mão e o derruba com um único chute. Ele comenta que o Masato é muito arrogante sendo tão fraco, e em seguida diz que não sabe qual é o acordo com o Arata original, mas que enquanto ele estiver usando esse corpo, ele não deixará que ninguém mais humilhe o Arata. No mundo de fantasia, o Arata e os outros estão conversando em um rio, quando de repente a Konoha torce o tornozelo. O Ken se oferece para carregá-la em suas costas, mas ela se recusa e tenta caminhar com o apoio do Arata. Eles descansam em uma cabana abandonada e o Ken sai para procurar ervas medicinais. Quando o Arata e a Kotoha ficam sozinhos, ela se agarra a ele, dizendo que é apenas uma garota normal que precisa deixar os seus sentimentos transparecerem às vezes. O Arata fica confuso, mas percebe que a Kotoha não quer sentar no colo dele, mas sim no colo do Arata 2. Portanto, não faz sentido se aproximar dela, pois ela até agora não acredita que ele seja um Arata de um mundo diferente. Ele sai e usa o seu amuleto da sorte para se comunicar com o Arata 2. Eles informam um ao outro sobre a situação, e em seguida, o Arata 1 pergunta ao Arata 2 o que ele sente pela Kotoha. Ele responde que eles cresceram juntos e que ele a vê como a sua linda irmãzinha, e ele acredita que deve sempre a proteger a todo custo. O Arata 1 acredita que a Kotoha ficará com o coração partido se souber disso, então ele somente promete ao Arata 2 que protegerá a Kotoha em seu lugar. Depois disso, o Arata número 1 também lhe conta que foi à escola hoje e fez com que um garoto chato chamado Masato se comportasse. A mente do Arata se agita ao ouvir o nome do Masato, mas antes que eles pudessem conversar mais, o portal se fecha. O Arata ainda está perdido em seus pensamentos, quando do nada o Kanagi se esgueira por trás dele e o estrangula. Ele diz ao Arata para entregar sua espada divina das origens, mas ele se recusa. O Kanagi bate nele e o joga no chão e de repente o fogo irrompe ao redor deles. O Arata está confuso sobre como o Kanagi pode usar fogo sem sua espada, e ele responde que o fogo aqui é devido a um fenômeno natural, mas mesmo sem sua arma, ele é um escolhido e pode manipulá-lo facilmente. O Kanagi ataca o Arata com suas chamas, e ele invoca sua espada e ativa seu poder para bloquear o ataque. O escudo se dissipa, e o Kanagi pede ao Arata que entregue a espada, e ele o poupará. Ele caminha em direção ao Arata, que não consegue parar de tremer, e o Kanagi então pergunta por que a espada lendária da origem escolheu um covarde patético como ele. Ele pega a espada e está prestes a atacar o Arata, quando a Kotoha vem correndo e pede para que ele pare. De repente, a Kotoha é engolida pelas chamas, e o Kanagi vê horríveis flashbacks do seu passado. O Arata corre em direção a ela, mas a Kotoha pede para que ele não se aproxime. Ela diz a ele para deixá-la, porque ele tem coisas mais importantes a fazer, mas o Arata mergulha no fogo, dizendo que jurou protegê-la. Ao ver isso, o ferimento no ombro do Kanagi começa a doer, e ele deixa sua espada cair, enquanto corre para salvar o Arata e a Kotoha. Com isso, ele perde a consciência e se vê em seu passado. Ele era filho do senhor do território, e o Akachi, a tal garota que morreu, eram seus servos. Eles cresceram juntos, com Akachi sendo o parceiro de treinamento do Kanagi, e a garota sendo aquela que ele amava. Então, um dia, o senhor morreu, e os servos se rebelaram para matar o Kanagi. Ele então fugiu com seus dois amigos, mas o Akachi ficou para trás para deter os atacantes. Enquanto ele lutava contra os agressores, o Kanagi levou a garota para um barco e eles foram para uma ilha distante, onde foram encontrados por um grupo de pessoas, incluindo o jovem Ohika. Quando o Kanagi acorda do sonho, ele confunde a Kotoha com a garota do seu passado. Então, ele decide contar a todos o resto de sua história e diz que as pessoas que os encontraram foram muito gentis, e ele decidiu esquecer o seu passado e viver feliz com a garota. No entanto, um dia ele ficou doente e a garota foi buscar ervas medicinais, apesar do aviso do Ohika de que as chamas naturais nessa área eram muito fortes durante essa estação. Quando o Kanagi acordou e viu a montanha em chamas, ele seguiu sua intuição e subiu a montanha correndo para salvar a garota. No entanto, ela já estava cercada pelas chamas. Ele tentou salvá-la, mas o fogo o atacou, causando-lhe um ferimento no ombro e o jogando no penhasco. De alguma forma, ele conseguiu sair, apenas para ver a Imei sendo queimada até a morte. Depois disso, o Kanagi decidiu se matar, porque ele sentiu que não tinha mais nada na vida depois de perdê-la. No entanto, ao ouvir os seus gritos, o deus do fogo apareceu diante dele na forma de uma espada e o acolheu como seu portador. O Kanagi diz ao Arata e aos outros que para ele a sua espada é aquela garota do passado, e por isso ele a quer de volta a todo custo. Pensando em sua história e a traição do seu melhor amigo, o Arata sente pena do Kanagi e diz a ele para se juntar ao seu grupo. Ele promete que eles recuperarão a sua espada e então poderão mudar o reino juntos. O Kanagi aceita sua oferta e essa notícia chega aos outros membros dos 12 guardiões. Eles se preparam para agir em breve, e para decidir o destino do reino, a guerra se torna ainda mais intensa. Os 6 guardiões estão vigiando o corpo da princesa, que de alguma forma ainda se mantém vivo, mas eles têm certeza de que ela não conseguirá reunir forças o suficiente para voltar à vida. No entanto, eles ainda têm medo, pois eles ouviram falar que o Arata obteve a Tsukuyo, a espada das origens.
origens. Os 6 guardiões temem que se a Kikuri entrar em contato com a Tsukuyo, ela será revivida, mas um deles afirma que isso não vai acontecer. E para garantir que isso realmente não aconteça, eles vão para a Floresta Amaldiçoada, onde os 2 Aratas trocaram de corpo. Os 6 guardiões sabem que o Arata que eles estão enfrentando é de outro mundo, por isso eles enviam um dos seus guardiões à floresta para despertar um poder que os ajudará a derrotá-lo. Enquanto isso, no mundo real, Masato está fazendo birra, depois de levar uma surra do Arata. Depois disso, ele briga com seu pai, que o insulta por ser medíocre em tudo, reclamando dele ter abandonado a equipe de atletismo depois de apenas uma mísera derrota. Quando Masato retruca as falas do seu pai e o chama de vereador corrupto, o seu pai lhe dá um bom tapa e diz que a sua mãe o deixou porque ele era um fracassado. Ao mesmo tempo, o Arata também volta para casa e diz à mãe dele que nada de especial aconteceu na escola. Depois disso, ele vai para o quarto, mas sua irmã o impede e pede que ele converse mais com a mãe dele, pois ela tem se preocupado muito com a sua saúde. O Arata também não consegue fazer isso, porque ele nunca teve uma mãe em sua vida. Mais tarde, quando ele está se perguntando qual é a relação entre o Arata e o Masato, ele vê um novo amigo do Arata, o Suguru, circulando pela casa. Assim que percebe que foi visto, o Suguru foge, mas o Arata consegue interceptá-lo. Ele pergunta ao Suguru se eles são amigos, e o nerd pensa que ele o ouviu falando com os valentões que ele não é seu amigo. Ele não teve escolhas, a não ser dizer aquelas coisas, caso contrário, ele também sofreria bullying. Ele começa a chorar, enquanto pede desculpas ao Arata também, que diz que isso não importa, porque ele ainda é seu amigo. Isso o faz se lembrar do Masato, e ele pede ao Suguru que o leve até a casa dele. Eles chegam a uma estação de metrô, onde o Masato, já irritado, encontra os seus amigos, que zombam dele pelas costas. Quando se aproxima deles, eles perguntam se ele quer brigar, mas antes que algo aconteça, o Arata também chega. Ele diz que se juntará ao Masato se a briga começar, tudo isso para equilibrar as coisas, e os garotos rapidamente se dispersam. O Arata também pergunta ao Masato se ele está bem, mas isso o deixa irritado, porque ele não queria sua ajuda. Ele acusa o Arata de sempre menosprezar os outros, como na vez em que ele perdeu uma corrida de propósito para ele. Mas o Arata também não sabe do que ele está falando. Ele está prestes a revelar que não é o verdadeiro Arata, quando do nada sua mãe chega procurando por ele. Ela também dá um tapa no Arata por ele ter fugido de casa sem informá-la, e então ela começa a chorar porque estava preocupada com ele. Ver isso abala o coração do Masato, que se lembra de sua mãe deixando a família depois de pegar o marido atraindo. Ele começa a sair cambaleando, furioso com tudo e com todos. Ele culpa o Arata por tudo, porque a sua queda começou quando o Arata perdeu de propósito para ele. Ele amaldiçoou o Arata e jura matá-lo. Ao mesmo tempo, no mundo da fantasia, o guardião tatuado pede que a floresta abra o portão para o outro mundo e o leve até a pessoa que mais odeia o Arata. De repente, ele se sentiu confuso e se viu flutuando no ar, e o guardião deu todas as informações que ele tem sobre o Arata para o Masato por meio de magia. Com isso, eles trocam de lugar, e quando o Masato sai da floresta, ele percebe que o Arata com o qual estava lidando era falso. Ele pergunta aos 5 guardiões mascarados restantes sobre a localização do Arata para que ele possa matá-lo. O Arata e sua equipe estão passando por uma floresta quando, de repente, o tempo fecha e começa a chover. O Kanagi, que está viajando com eles, diz que eles estão no território do Yorunami, apelidado carinhosamente de Yoro. Ele explica que o Yoro é um dos 12 guardiões com o poder de controlar a água e causar chuvas. Ele parece uma mulher, mas na verdade é um homem. E enquanto tentam encontrar um abrigo, o Arata pergunta ao Kanagi sobre os poderes e as personalidades de cada um dos guardiões restantes. O Kanagi se recusa a lhe contar qualquer coisa, porque afinal de contas, eles ainda são inimigos. No entanto, ele revela que os 12 guardiões mal trabalham juntos, e os 6 guardiões mascarados eram ainda mais estranhos do que os demais, porque ninguém sabe quem eles são ou seus poderes. Ao mesmo tempo, os 5 guardiões levam Masato para o seu quartel-general e contam como Arata se tornou um guerreiro escolhido e agora está tentando se tornar o rei deste país. Eles lhe dizem que somente ele pode deter o Arata, por conta do ódio que ele carrega em seu coração, mas para conseguir derrotar o Arata, ele também deve se tornar um guerreiro escolhido. O Masato não entende nada, mas ele está pronto para fazer o que for preciso para derrotar o Arata. Os 5 guardiões o levam para as profundezas do portão, onde o abrem e ele é levado para uma sala que contém a única arma capaz de derrotar o Arata. Eles lhe dizem que a arma sagrada proibida chamada Orochi, que está cercada pelos restos mumificados daqueles que tentaram obtê-la e está adormecida desde sempre. Mas se alguém odiar o portador da Tsukuyo o suficiente, ele despertará a Orochi e ela o escolherá. Quando Masato segura a espada chamada Orochi, ela desperta e todos os guerreiros escolhidos sentem uma sensação estranha, sendo que o Arata sente sua espada sagrada queimar em sua mão. A energia obscura da espada Orochi envolve o corpo do Masato e ele luta para colocá-la sob seu controle. De repente, ele se vê no domínio do terrível deus selado na espada, que ele pede para que ele mostre o seu ódio. O Masato diz ao Orochi para lhe dar poder para que ele possa destruir o Arata, e o deus maligno concorda. Ele concede ao Masato os seus poderes e os
escolhe como o guerreiro que espalhará o ódio e a violência no mundo. No dia seguinte, o Masato caminha em direção ao Arata, que sente uma dor aguda em sua espada. Ele saca a espada e percebe que ela está reagindo de forma estranha, quando de repente o Masato aparece diante dele. O Arata fica atônito ao vê-lo e pergunta ao seu amigo que se tornou seu inimigo o que ele está fazendo aqui. O Masato simplesmente tira a espada obscura do seu corpo e em seguida ativa o seu poder para enviar um golpe sombrio em direção ao Arata. O Arata consegue reagir a tempo e ativa a habilidade de barreira da sua espada para proteger o seu corpo, mas ele ainda está muito abalado com os acontecimentos. A Konoha pergunta ao Arata quem é o homem na frente deles, e o Arata pergunta ao Masato o que ele está fazendo nesse mundo. O Masato responde com outra pergunta, perguntando se o Arata veio para esse mundo porque tinha medo dele. Ele chama o Arata de covarde sem coragem, que sempre foi intimidado sem revidar, e é uma pena que ele tenha a arma mais forte deste mundo. O Masato continua insultando o Arata, que fica sombrio e nervoso, mandando o Masato calar a boca. De repente, a faísca em sua espada desaparece e ela começa a liberar uma energia obscura. Todos ficam chocados com o fato de até mesmo a espada da origem ter começado a se desviar para o lado obscuro, e em seguida, o Arata dispara uma poderosa explosão obscura contra o Masato, e apesar de usar a sua espada para se proteger, o Masato sofre com alguns danos, mas o Arata ainda não terminou. Ele diz que fará o Masato pagar por tudo o que ele fez passar, e a energia obscura começa a transbordar em seu corpo, transformando em um verdadeiro demônio. O Kanagi diz que o Arata precisa ser detido antes que ele se torne um verdadeiro demônio. A Kotoha corre até o Arata e o abraça sem se preocupar com sua segurança. Ela pede ao Arata que não se torne um demônio, porque acredita que ele é o homem mais gentil do mundo. Ao ouvir suas palavras, a energia finalmente se dissipa e o Arata volta a si. A Kotoha perde a consciência depois disso e o Ken corre para o lado dela. O Masato está prestes a atacar o Arata mais uma vez, mas os 5 guardiões aparecem e dizem para ele se retirar por enquanto, senão o anime vai acabar por aqui. Na verdade, eles não sabiam que até mesmo uma arma divina poderia transformar o seu usuário em um demônio, e por isso eles decidiram que é melhor o Masato despertar todo o poder da espada Orochi antes de lutar novamente contra o Arata. O Masato dá uma última olhada para o Arata e o Kanagi percebe que agora os 6 guardiões são seus inimigos. O Arata agora está com o coração partido e envergonhado demais para perceber isso, por isso ele acaba largando sua espada. O Kanagi aproveita essa chance e pega a espada dele imediatamente. Ele foge com ela e o Ken o persegue para recuperar a espada. Depois disso é que o Arata percebe a Konoha inconsciente no chão. Ele a chama freneticamente e ela acorda aliviada por o Arata ainda estar normal. Eles se abrigam em uma cabana abandonada, onde o Arata está se sentindo culpado por ter machucado a Kotoha. Ela então pergunta sobre o Masato e o que ele quis dizer quando falou sobre o outro mundo. Ela tenta segurar a mão dele, mas o Arata hesita e a puxa de volta. E a Kotoha finalmente percebe que ele não é o garoto com quem ela cresceu. O Arata diz novamente que ele trocou de corpo com o Arata, depois que o Arata número 2 foi para a Floresta Amaldiçoada. Ele diz a Kotoha que quando ele tentou lhe contar a verdade, ela não acreditou nele, e depois disso ele não teve tempo para conversar sobre isso novamente. Ele ainda se desculpa, mas a Kotoha está perturbada demais, porque somente agora ela percebeu que o Arata verdadeiro não está com ela. O Arata número 1 garante que o Arata número 2 está vivendo uma vida segura no mundo moderno, e a Konoha então pergunta quem foi o homem que fez com que ele se transformasse em um demônio antes, e o Arata responde que o Masato é alguém que o odeia. Ele conta a ela como Masato e os seus amigos o intimidavam todos os dias no ensino médio, e por ser um covarde, ele não podia revidar. O Arata afirma que ele nunca quis ter um poder que pudesse ser usado para prejudicar os outros, mas agora ele o tem. Com isso, ele sai para limpar sua mente e ao mesmo tempo, o Ken encontra o Kanagi. Ele tenta atacá-lo e pegar a espada do Arata de volta, mas o Kanagi lhe diz que ele voltará sozinho. Eles retornam e encontram o Arata caído. O Kanagi pergunta se ele não vai pegar a sua espada de volta, e quando o Arata não demonstra nenhuma reação, o Kanagi o prende contra uma árvore e empunha a espada ao lado dele. O Arata pergunta se ele não quer a sua espada agora, e o Kanagi responde que a sua espada divina é muito pesada e somente o Arata pode empunhá-la devido às grandes responsabilidades. No dia seguinte, o Arata retorna ao seu treinamento com Ken, e agora ele está mais concentrado. De repente, o Kanagi decide servir como parceiro de treino. Ele verifica a arma do Ken para baixar a guarda do Arata e de repente o ataca de surpresa. Tudo que o Arata consegue fazer é bloquear seus ataques, e quando o Kanagi o empurra para o limite, ele lhe diz que o homem com quem ele lutou ontem estava com os 6 guardiões e que ele certamente continuará vindo atrás dele. Ele diz que o Arata está muito fraco para enfrentá-lo agora e nesse ritmo ele não conseguirá se proteger. O Kanagi desarma o Arata e em seguida lhe diz que ele ainda não está pronto para usar a sua arma divina. Ele lhe diz para encontrar a espada divina antes do pôr do sol, para provar que ele está pronto para o que for preciso. Caso contrário, o grupo se dissolverá. Frustrado, o Arata se aventura na floresta abaixo e encontra um lobo enorme segurando sua espada. O lobo foge e o Arata o persegue. Ele continua
continua correndo atrás do lobo, quando de repente tem uma visão do Masato correndo ao seu lado. O Masato costumava dizer ao Arata que correr com ele era a melhor parte de sua vida e o incentivava a continuar correndo com os olhos voltados para frente. Assim que ele sai do seu flashback, ele vê que o lobo parou. Ele começa a pensar em como Masato era o seu melhor amigo e que ele ainda deseja entendê-lo. Depois disso, ele retorna ao grupo com a espada e o Kanagi concorda em lhe dar uma outra chance. O Arata então vai até a Konoha e diz a ela que fará o possível para se fortalecer e não se tornar um demônio na próxima vez que enfrentar o Masato. Ela se emociona, chora e decide apoiá-lo, mesmo ele não sendo o Arata 2. E o Arata abraça de repente para agradecê-la por tudo. Por outro lado, Masato acorda do seu sono com uma criada chamada Mia ao seu lado. Ele se irrita com a sua alegria excessiva e sua personalidade desajeitada e a manda ir embora. Mais tarde, quando ele está olhando para o pôr do sol começando, ele amaldiçoa o Arata. A Mia chega até ele e o pergunta sobre o Arata, e o Masato diz que o Arata é a pessoa que ele mais odeia. Mas depois de ouvir o seu discurso, a Mia diz que o Masato realmente gosta do Arata, porque o Arata atualmente está vivendo na cabeça dele, sem nem mesmo pagar aluguel. O Masato fica furioso com isso e quase ataca a empregada, dizendo que o Arata arruinou sua vida. Ele a conta sobre sua história, de quando seu desempenho baixou devido aos problemas com a sua família. Ele pediu ao Arata que corresse com ele, para que ele pudesse se motivar, mas no final da volta o Arata reduziu sua velocidade para que eles pudessem empatar. Isso feriu o ego do Masato, pois ele queria perder honestamente para o seu amigo. Por conta disso, ele agarrou o colarinho do Arata, acusando de ter abaixado a velocidade de propósito porque sentia pena dele. Depois disso, Masato passou a acreditar que o Arata nunca foi o seu amigo, sendo esse o motivo mais merda que eu já vi para alguém desfazer uma amizade. No fim, o Masato sempre foi um bosta. Para piorar tudo, Masato começou a odiar o Arata, acreditando que o seu amigo sempre o desprezou, e agora ele planeja se vingar dele. Logo depois disso, o Arata e o seu grupo chegam a um trecho da floresta com muitas borboletas, e não percebem que a borboleta azul brilhante entre elas é um espião. Ele está vigiando o Arata do seu palácio, e todos os seus servos se ajoelham diante dele, enquanto um ser humano muito velho está preso em uma bolha de água. Seus servos pedem ao Yoro que ele tenha piedade com o velho, mas ele diz que ele deve ser punido, porque falhou na simples missão de assumir o controle de todo o comércio de sal do reino. O Yoro não se importa se as pessoas sofrerão por causa disso, porque ele precisa monopolizar o comércio de sal e se tornar mais forte do que os outros guerreiros escolhidos. Ele finalmente liberta o velho da prisão de água e avisa a todos que se eles quiserem servi-lo, eles devem cumprir suas ordens com perfeição. Por outro lado, Kanagi está conduzindo o Arata e os outros para o território do Yoro, mas o Arata diz que não quer se encontrar com ele agora. Ele afirma não ter a intenção de lutar contra o Yoro antes de saber que tipo de pessoa ele é, e por isso ele quer conhecer os seus servos próximos primeiro. A Kotoha concorda imediatamente com a ideia do Arata e age toda amigável com ele, e o Ken pergunta o que mudou entre os dois. O Arata então pergunta ao Kanagi sobre a cidade mais próxima, e eles imediatamente partem para lá. Eles chegam à cidade mais rica de todo o reino, que é governada por um dos servos do Yoro. Eles são parados logo no portão, porque eles não têm dinheiro suficiente para pagar o imposto de entrada, e quando o porteiro começa a procurar maneiras de ganhar dinheiro, um homem chamado Sui aparece e os leva para dentro. Ele dá a todos um tour pela cidade, e a Kotoha vê uns belos grampos de cabelo. No entanto, eles não têm dinheiro, e o Sui lhes diz para trabalharem para que eles possam pagar o imposto de entrada, e depois eles podem gastar o que sobrar do dinheiro para fazer compras. Os homens são enviados a uma mina para cavar e carregar pedras, enquanto a Kotoha vai para a lavanderia, e ao ver que o Sui está encarregado de organizar todos, o Arata passa a acreditar que o Sui deve ser a maneira mais próxima de chegar até um servo do Yoro. Durante a noite, ele pergunta a um lojista sobre o Yoro, mas ele nunca o viu na cidade. Ele tenta vender algumas coisas para o Arata, que decide comprar o grampo de cabelo que a Kotoha queria. Nesse momento, o Sui chega no local, e mais tarde o Arata lhe pergunta se ele já conheceu o Yoro. O Sui lhe diz que o Yoro é um homem nobre e sábio, e que no momento ele está buscando atingir a perfeição em tudo o que faz. Ele revela que o Yoro criou as leis dessa cidade, que a tornaram o lugar mais próspero de todo o reino. No dia seguinte, quando o Arata e o Ken estão trabalhando na mina, de repente eles veem o chefe sendo punido por quebrar uma carruagem. O Arata e o Ken se aproximam para apoiá-lo e veem que os outros trabalhadores danificaram a carruagem com o objetivo de culpar o garoto. O chefe se recusa a ouvir a razão e despede o garoto, cancelando todo o seu trabalho com uma enorme taxa de reparo. O Ken já está farto disso e está prestes a bater no chefe, até que o Sui chega e os impede. Depois disso, o Arata e os outros vão até a casa do garoto, que mora na favela, escondida, junto com outras pessoas pobres. Ele explica que os seus pais eram comerciantes de tecido, mas quando adoeceram e morreram, a sua loja faliu e ele foi jogado na favela. Além disso, o chefe que acabou de demiti-lo costumava ser um funcionário-chefe da loja de tecido dos pais dele. O Arata
Arata e o Ken ficam furiosos com essa injustiça e depois ficam sabendo que o garoto não pode nem mesmo sair da cidade, porque a taxa de saída é muito alta. O Arata acha completamente errado chamar esse lugar de cidade perfeita, e o Kanagi lhe diz que se trata apenas de puxar os outros para baixo para chegar até o topo. O Sui está ouvindo tudo do lado de fora da cabana, e o Kanagi vai confrontá-lo. O Sui sabe quem é o Kanagi e pergunta ao Kanagi e ao Ken o que eles estão fazendo com um aleatório como Kanata, mas o Kanagi pede para que ele não subestime. Dentro da casa, o Ken faz uma sopa para o garoto, que se emociona ao saboreá-la. Ele agradece ao Arata e o Ken por apoiá-lo, quando ele queria simplesmente desaparecer deste mundo. O Arata fica chocado ao ouvir isso, pois essas palavras o fazem se lembrar de si mesmo no passado. Ele consegue convencer o garoto de que não vale a pena fugir do mundo, porque você se sente sozinho e patético, e é preciso continuar tentando alcançar coisas melhores. O garoto diz que só quer sair da cidade, e o Arata lhe diz que eles o ajudarão a sair. Nesse momento, a Kotorra e o Ken também chegam ao local, e dizem que estão prontos para ajudar o garoto. À noite, eles chegam aos portões e derrubam os guardas. Eles estão prestes a fugir quando de repente o Sui chega. O Ken pede para que ele os deixe ir embora, mas o Sui se recusa a fazer isso e saca uma espada sagrada do seu peito. Ele se apresenta como mestre dessa cidade, sendo ele o servo número 1 do Yoro. O Arata também saca sua espada e diz ao Sui que essa cidade não é perfeita. Ele diz que a cidade não tem coração, assim como o Yoro, e essas palavras lembram o Sui do seu primeiro encontro com o seu mestre. Na época, ele havia atacado o Yoro quando percebeu que todos estavam tentando se aproximar dele apenas pelo seu dinheiro. Ele esperava que o Yoro acabasse com eles, mas ao invés disso, ele lhe deu esperança e pediu que ele se tornasse seu servo. De repente, o Sui sai do seu flashback e ataca o Arata com sua habilidade, que é simplesmente atirar um monte de moedas em seu oponente. O Arata consegue bloqueá-la, e logo em seguida o Sui diz que estava observando o Arata por ordens do Yoro e o viu lutando e superando os desafios que enfrentou. O Sui diz ao Arata que acredita nele, e nesse momento uma borboleta espiando o Yoro começa a chegar perto dele. O Sui apenas sorri, enquanto diz ao garoto que ele não precisa deixar a cidade, porque ele vai desafiar o Yoro, com o objetivo de transformar essa cidade em um lugar mais humano. Em seguida ele pede ao Arata que transforme o Yoro na pessoa bondosa que ele já foi, pois ele é o único que pode fazer isso. Por outro lado, os 5 guardiões dizem ao Masato que ele precisa conhecer outra pessoa que veio da Terra para este mundo para que ele possa se tornar mais poderoso. Eles mostram a ele imagens de espinhos de pedra perfurando homens e uma pilha de corpos, e depois revelam que esse é o poder do Akachi, que também veio de outro mundo para cá. Quando chegam ao território do Akachi, ele ataca a nave e diz para eles irem embora. A nave está a ponto de se retirar, mas o Masato desce para falar com o Akachi. Ele usa o poder da sua espada para pousar em segurança e pede ao Akachi que se junte a ele para que eles possam derrotar o Arata e o Kanagi juntos. O Akachi não está interessado em perdedores como ele, e então começa a se afastar, mas o Masato faz birra, dizendo que ele só quer derrotar o Arata a qualquer custo. Caso contrário, sua vinda até aqui não faria sentido. O Akachi finalmente lhe dá um pouco de atenção e de repente chega perto dele com a sua lança apontada para o seu rosto. O Akachi lhe diz que ele é muito mole e fraco para derrotar o Arata e apunhala o seu olho para lhe dar uma sensação de perda. Ele então diz ao Masato que quanto mais eles se perdem no caminho, mais fortes eles se tornam. E o Masato estava pronto para perder tudo, se isso significasse que ele poderia derrotar o Arata. E para honrar a sua determinação, o Akachi o aceita como aluno e até mesmo lhe devolve o seu olho. Do outro lado, Kanagi leva o grupo ao palácio do Yoro, que fica em uma pequena ilha, e tem uma bola estranha de água flutuando. Dentro do palácio, o Yoro cumprimenta sua mãe, que está presa em uma bola de água, e diz a ela que assim que obtiver a espada divina de Tsukuyo, ele estará a apenas um passo de se tornar o rei, e então talvez ela se orgulhe dele. Fora do palácio, o Arata e a Konoha esperam pelo Ken e pelo Kanagi, que saíram em uma missão de reconhecimento. O Arata está prestes a presentear a Kotorra com um grampo de cabelo que comprou, quando de repente ela começa a falar sobre o quanto ele deve querer ir para casa. Ela diz que ele deve ter família e amigos em seu mundo, e que ela cuidará dele em nome deles, até que chegue a hora dele voltar. Depois disso, ela foge sem ouvir o que o Arata tem a dizer, e ele pega o grampo de cabelo que não pôde lhe dar. Ele finalmente percebe que havia parado de pensar em retornar ao seu mundo, desde que ele prometeu à princesa que iria salvar esse mundo. Enquanto ele está perdido em pensamentos sobre o seu futuro incerto, ele de repente ouve a Kotorra gritando e corre em direção a ela. Ele encontra um tentáculo de água agarrando sua perna, e quando ele saca sua espada divina, mais tentáculos atacam a Konoha e a prendem em uma bola de água. Ela é arrastada para o mar e o Arata só consegue gritar o seu nome, enquanto o Ken e o Kanagi retornam. O Kanagi diz que esse é o poder do Yoro, e o Arata corre imediatamente para o seu palácio para salvar a Kotorra. Os portões do palácio estão abertos e não há nenhum guarda para impedir o Arata de entrar e encontrar a Kotorra presa e amarrada. De repente, a bolha
em que ela está começa a se encher com água, e o Arata saca sua espada para libertá-la. Ele usa a habilidade de sua espada para atacar a bolha, mas não causa dano algum. Nesse momento, o Yoro aparece e cumprimenta o Arata, dizendo que ele não tem o poder o bastante para quebrar a sua prisão. O Kanagi também vai até lá. Então, o Yoro zomba do Kanagi por ter tido a sua espada sagrada roubada pelo Akachi. A água dentro da bolha continua subindo, e o Arata exige que o Yoro liberte a Kotoha. Ele lhe diz que para fazer isso, o Kanata deve se submeter a ele, ou se render se ele quiser que a garota seja liberada. O Arata o chama de covarde, mas o Yoro afirma que essa é a maneira mais perfeita de subjugá-lo e deixar a sua mãe orgulhosa. Ele o ataca com uma onda de água e o Arata a bloqueia com sua barreira. O Kanagi quer ajudar a Kotoha, mas o Yoro também bloqueia o caminho dele. Todos os seus servos assistem à luta, e o Sui convence todos a apoiarem o Arata, porque ele é o único que pode transformar o Yoro em uma pessoa gentil mais uma vez. O Arata só consegue se esquivar dos ataques do Yoro, e quando o Sui o ajuda a bloquear um ataque que vinha em seu ponto cego, ele acaba deixando o Yoro muito furioso, e por isso ele ataca os seus servos. O Arata perde a concentração ao ver a Kotoha em apuros, então o Yoro usa essa chance para atingi-lo com um ataque de água para prendê-lo. Quando o Arata está prestes a ser submerso na água verde brilhante, o Sui percebe que o Yoro vai usar o seu movimento especial, que encerrará a batalha instantaneamente. De repente, um navio voador aparece acima deles e alguém salta dele. Quem aparece é o Masato, e só veio para ajudar a derrotar o Arata. Ele usa o poder de sua espada profana para aterrissar no palácio e começa a procurar pelo Arata. Quando ele o vê se afogando, ele pergunta ao Yoro o que ele está fazendo com o seu inimigo. O Yoro responde que o Arata está dormindo e que ele se renderá a ele enquanto dorme. O Masato não pode deixar que ninguém derrote o Arata antes dele, então ele o ataca, mas o Yoro bloqueia o seu ataque e o prende em uma armadilha de água também. Ele submerge o Masato na piscina e depois entra nela para derrotar os dois garotos. Dentro da piscina, o Arata se sente aquecido e seguro, e de repente ele abre os olhos e se vê em sua casa. Sua mãe preparou sua sopa favorita, mas então ela lhe pergunta sobre o juramento de rendição. Ela tenta chantageá-lo para que ele entregue o seu poder para o Yoro, mas o Arata se recusa, e ao ver que ele ainda tem vontade de lutar, o Yoro usa o seu poder para tornar o Arata ainda mais jovem, mudando seu sonho para uma época em que ele se envolveu em uma briga na escola primária. Sua mãe diz a ele para desistir e dizer as palavras que irão acabar com a sua dor, mas ele ainda se recusa a se render. O Yoro volta ainda mais um pouco no tempo. Mesmo assim, o Arata mais jovem não se rende, e farto do Arata não estar ouvindo sua própria mãe, o Yoro decide matá-lo. Ele reverte o tempo para transformar o Arata em um bebê, mas de repente a voz da Kotoha começa a ecoar na mente do Arata, lhe dizendo para continuar lutando. De repente, o Arata cresce e atinge sua idade normal, e diz a sua mãe que precisa ir embora. Ele diz a ela que tem uma garota que ele ama, e mesmo no sonho artificial, sua mãe lhe deseja boa sorte. Com isso, o Arata libera o poder total de sua espada, destruindo a técnica do Yoro, bem como uma bola gigante de água sobre o seu palácio com uma luz dourada brilhante. Com a poeira dourada caindo do céu, o Arata desce ao chão com a Kotoha em seus braços. Todos ficam maravilhados ao ver isso, e quando aterrissa em segurança, a Kotoha abre seus olhos. O Yoro sai da piscina furioso com o fato do Arata ter quebrado a sua técnica, e também por ele ter se recusado a ouvir sua própria mãe. O Arata responde que sua mãe não diria para ele desistir nem mesmo em seus sonhos, e que ele é livre para fazer o que quiser. O Yoro tenta atacá-lo, mas o seu poder não é ativado, porque a sua arma divina perdeu a vontade de lutar. De repente, o Yoro se dá conta de um fato terrível. Ele corre para o quarto onde a sua mãe está guardada, mas a bola de água em que ela estava presa explode, deixando apenas um conjunto vazio de roupas para trás. O Yoro tem um colapso ao perder a sua mãe, mas o Sui diz a todos que a sua verdadeira mãe morreu há muito tempo atrás, e que essa é apenas uma ilusão que ele criou para si mesmo. A mãe do Yoro nunca lhe demonstrou afeto, e sempre o repreendeu para que ele fosse perfeito em tudo. Ele trabalhou duro, esperando que ela o elogiasse um dia, mas mesmo depois que ele se tornou um dos 12 guardiões, ela não mudou. Ela faleceu logo depois, e o Yoro pensou que se ele se tornasse o rei, ela finalmente o reconheceria, mas agora ele falhou terrivelmente em tudo. De repente, o Kanagi se aproxima de uma pequena caixa em um suporte, e o Yoro lhe diz para não tocá-la, porque esse é o presente que sua mãe lhe deu pouco antes de morrer. O Kanagi pergunta o que tem dentro, e o Yoro responde que nunca se atreveu a abrir, porque ele achava que isso ainda não era digno dele. Todos dizem para ele olhar dentro da caixa, pois pode haver uma mensagem para ele, e o Yoro obedece. Ele abre a caixa e encontra um colar mal feito que ele havia feito para sua mãe na infância, e ela se recusou a aceitá-lo, dizendo que isso era uma perda de tempo para ela e para ele. O Yoro fica chocado, e então o seu antigo criado lhe diz que a atitude rígida de sua mãe sempre foi para o bem dele. Ela sabia que o Yoro era um garoto mimado e gentil que não conhecia os desafios do mundo real. Ele já havia perdido o pai, portanto sua mãe assumiu a responsabilidade de prepará-lo para o futuro.
tudo, agindo com muita firmeza. Quando Yoro se dá conta da verdade, ele começa a chorar e finalmente percebe que havia se perdido em seu caminho. Ele pede desculpas aos seus servos por todos os erros que ele cometeu e agradece ao Arata por ter feito ele perceber isso. Ele lhe pergunta o que ele acha que é a coisa mais importante neste mundo e o Arata responde que são os laços que eles criam com os outros. O Yoro fica satisfeito com a resposta e nesse momento Masato chega e não fica feliz em ouvir sobre vínculos da boca do Arata. Ele lhe diz que não precisa de nenhuma relação humana e por isso ele vai esmagá-lo e matá-lo aqui mesmo. Ele diz ao Arata que também é igual, pois também o odeia o suficiente para se transformar em um demônio. O Arata se estremece ao ouvir isso e o Masato diz a ele para se transformar em um demônio novamente para que eles possam lutar. O Arata declara que nunca mais vai se tornar um demônio e jura que mudará o coração do Masato. O Masato responde que não será mudado por alguém tão fraco quanto ele e então aponta sua arma para o Arata. Sua espada, Orochi, de repente evolui e fica mais forte e o Arata não tem escolhas a não ser sacar sua arma também. O Masato o ataca e o choque de suas espadas destrói completamente a sala em que eles estavam. O Arata aproveita a fumaça e foge, mas o Masato o persegue. Ele ataca com as lâminas alongadas de sua espada, que o Arata só consegue se esquivar. A Kotoha está preocupada com ele, pois se lembra de como o Arata se transformou em um demônio na última vez que lutou contra o Masato. Ela pede ao Kanagi que o ajude, mas ele se recusa, dizendo que essa é uma batalha que o Arata deve travar sozinho. Ela se volta para o Ken, mas ele concorda com o Kanagi e acrescenta que não ajudará em nada. No entanto, ele diz a Kotoha para acreditar no Arata, pois ele não se transformará em um demônio e ainda assim vencerá. Por outro lado, o Arata está sendo constantemente empurrado para trás pela espada que muda de forma e pelos ataques implacáveis do Masato. Ele ativa a barreira de sua espada para bloquear os ataques e o Masato diz a ele para parar de se esconder como um covarde e atacá-lo. Ele diz que essa é uma batalha pela submissão e o Arata responde que não quer fazer ninguém se submeter. De repente, o Ken torce pelo Arata, dizendo a ele para revidar, senão ele não vai conseguir salvar a princesa Kikuri. De repente, o Arata se dá conta de que precisa corresponder à confiança que a princesa depositou nele. A Kotoha também chega ao local e diz ao Arata que todos confiam nele. Ele se lembra do rosto de todos os seus amigos e fica determinado a levar a luta até o fim. No entanto, Masato lhe diz que a crença é algo inútil e rapidamente ele libera mais poder sombrio de sua espada. A escuridão começa a dominar o Arata e ele não tem meios para derrotar o seu amigo devido às habilidades defensivas de sua espada. Todos pensam que ele está em apuros, porque a espada dele não tem nenhuma habilidade ofensiva. Nesse momento, Yoro decide ajudá-lo, se submetendo a ele, lhe dando todos os poderes e habilidades de sua arma. Seus servos tentam impedi-lo, mas o Yoro diz que apoiar o Arata nesse momento é um ato maior do que se tornar rei, e que talvez a sua mãe se orgulhe dele por fazer isso. Nem mesmo o Arata quer que ele se submeta a ele, mas o Yoro já se decidiu, e diz ao Arata para mudar o mundo para o bem dele também. Quando o Yoro começa a fazer o juramento de submissão, o Arata lhe diz para parar, mas o Kanagi diz para ele deixar de ser covarde. Ele diz que o Yoro está confiando sua vida, seu poder e seus sonhos a ele, e que ele deve ser homem e continuar avançando com esse novo poder. O Yoro então completa o juramento de submissão, e o seu corpo se transforma em energia dourada para entrar na espada do Arata. O Arata então tem uma explosão de emoções e energia que destrói todo o palácio. Depois disso, vemos o Arata e o Masato de frente um para o outro, e ele finalmente pergunta ao Masato por que ele quer tanto lutar com ele. O Masato se lembra do passado deles e diz ao Arata que quer derrotá-lo a todo custo, enquanto ele ainda está em seu melhor momento. O Arata pergunta se o Masato não está satisfeito em ter feito bullying com ele ao longo dos anos, mas o Masato lhe diz que ele é burro demais para entender a verdade. De repente, ele ataca o Arata com lâminas, mas o Arata transforma sua espada na arma do Yoro e desvia os ataques do Masato com jatos de água. O Masato tenta atacar novamente, mas o Arata continua desviando suas lâminas, e ao ver que o Arata finalmente está levando a luta a sério, o Masato decide que essa é a sua chance de derrotá-lo adequadamente. Ele usa suas lâminas para se jogar ao ar e em seguida ataca o Arata. Os dois invocam o poder de suas espadas divinas, e o Arata diz que agora ele luta pelo bem de todos, portanto ele não perderá. Ele empurra o Masato para longe e libera todo o poder de sua espada, que começa a brilhar e se restaurar. De repente, todo o chão começa a tremer e enormes pilares de pedra emergem do mar. Todos ficam impressionados com o poder do Arata e até mesmo o Masato fica sem palavras. O Arata declara que pelo bem dos seus amigos neste mundo, ele lutará com todas as suas forças. Ele levanta sua espada, criando uma barreira dourada e um conjunto de asas etéreas feitas de pura energia ao seu redor. Todos ficam atônitos ao ver isso, porque o Arata finalmente ativou o poder total da sua arma. Ele balança a espada e uma enorme rajada de energia é enviada em direção ao Masato, que declara que não desistirá do seu sonho e que certamente o derrotará um dia. Ele diz ao Arata que da próxima vez ele irá o derrotar e em seguida ele é levado embora pela tremenda quantidade de energia. E enquanto o Arata saboreia sua vitória,
história. De repente ele se sente como na época em que ele corria com Masato no ensino médio, não parecendo de forma alguma que ele estava em uma batalha de vida ou morte, mas em uma batalha amigável. Ele então se senta e agradece a Tsukuyo por ter lhe dado seu poder. De repente a Kotoha sobe em um lugar e fala com o Arata, dizendo que ela está aliviada por ele ter saído ileso. O Arata aproveita a chance para lhe dar o grampo de cabelo que comprou para ela, e ela fica feliz em recebê-lo. Depois disso, o Arata encontra os servos do Yoro, que decidiram seguir o exemplo do seu mestre e se submeter ao Arata também. Ele pergunta se eles têm certeza, e todos lhe dizem que querem lhe dar os seus poderes para que ele possa mudar o mundo. Com isso, todos os servos se submetem ao Arata e se tornam parte de sua força. Depois de absorver a energia e a força vital deles, o Arata declara que seguirá em frente para provar que todos estavam certos ao depositar a sua confiança nele. Assim termina o lendário anime do Arata. Quer ver a continuação? Infelizmente não tem. Então corre para o mangá e lê tudo. Simples. Enfim, um grande beijo para todos. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!